A gente fala um pouquinho sobre antropologia. Por que antropologia? Porque a gente está querendo fazer uma teologia confiável. Para a gente fazer uma teologia confiável, a gente precisa ter conhecimentos o máximo possível sobre o ser humano, sobre a pessoa. Por quê? Se a teologia não pode manusear Deus, pode pelo menos manusear o ser humano. E o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, o ser humano é um grande, imenso vestígio sobre Deus. Entendeu? É um grande instrumento para você conhecer Deus, é o ser humano. Os limites e as capacidades, as condições do ser humano, tudo isso tem a ver com o conhecer Deus, porque foi Deus que criou o ser humano. Né? Então, ele criou com o máximo daquilo que ele queria, né, para o bem do próprio ser humano. Então, falando sobre antropologia, aqui diz assim, nesse texto que nós estamos estudando, né? Entre os romanos, aqui está assim, entre os romanos merece o destaque, né, o que está no século, o que aconteceu no século XVIII. Então vamos ver aqui o que é que ele lembra que ocorreu no século XVIII. Até o século XVIII, até aquela época, 1700 e alguma coisa, o saber antropológico esteve presente na contribuição dos cronistas, viajantes, soldados, missionários e comerciantes que discutiam em relação aos povos que conheciam, a maneira como estes viviam, a sua condição humana, cultivavam seus hábitos, como realizavam suas normas, características, como interpretavam os seus meios, os seus mitos, os seus rituais e a sua linguagem. Então, essa discussão que havia entre os viajantes, soldados, né, por conhecerem vários povos, isso era a antropologia. Conhecer todos os detalhes culturais e biológicos desses povos, né, que eles tinham contato. Só no século XVIII, a antropologia adquire a categoria de ciência, partindo das classificações de Carlos Linneu e tendo como objeto a análise das raças humanas. Aí diz aqui, o legado desta época foram os textos que descreviam as terras, não, no caso a fauna, a flora, a topografia e os povos descobertos naquela época, né? A partir do século XVIII, então isso ficou mais evidente. Algumas obras que falavam dos indígenas brasileiros, por exemplo, tinham outras que falavam de outras, né? Outras culturas em outros países. Mas algumas obras que falavam de indígenas brasileiros, por exemplo, foram a Carta de Pero Vaz de Caminha, né? A Carta do Descobrimento do Brasil, os relatos de Hans Stander, 2 viagens ao Brasil, os registros de Jean e Levi, a viagem à terra do Brasil e a obra de Jean-Baptiste Debré, a viagem pitoresca e histórica ao Brasil. Isso só em relação ao Brasil, lá na Europa, né? Além destas, outras obras falavam ainda das terras recém-descobertas, como a carta de Cristóvão Colombo aos reis católicos. A carta que ele escreveu falando sobre o descobrimento das Américas. Toda esta produção escrita levantou uma grande polêmica acerca dos indígenas. A contribuição dos missionários jesuítas na América, como Bartolomeu de Las Casas e Padre Acosta, ajudaram a desenvolver
a denominada teoria do bom selvagem, que via os índios como detentores de uma natureza moral pura, modelo que deveria ser assimilado pelos ocidentais. Esta teoria defendia a ideia de que a cultura mais próxima do estado natural serviria de remédio aos males da civilização. Então entendiam que quanto mais se parecessem com índios, né, e a vida natural, menos problemas, menos enfermidades e menos dificuldades as civilizações teriam. Essa era uma discussão do século XVIII, né, a partir dessas informações sobre a vida dos indígenas e de outros povos descobertos em várias partes do mundo. Tá bom?